Olá, muito bom dia! Terça-feira linda essa. Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui hoje ao primeiro Fórum de Líderes Santilhana. Eu sou Eni Muniz, diretora pedagógica. E este é um fórum exclusivo para compartilhar visões, angústias e boas práticas com líderes como você que nos assiste aí, de gestor para gestor. Antes de mais nada, este é um ambiente de trocas e compartilhamentos. Por isso, é proibida a gravação e reprodução dos conteúdos que serão apresentados hoje e contamos com a compreensão de todos. Sugerimos que, desde já, tenha papel e caneta na mão, ou mesmo bloco de notas do seu celular ou do computador, para anotar e não perder nenhum dos insights que podem ser gerados nas discussões que nós teremos daqui para frente. E caso tenham perguntas, utilizem o chat para interagir conosco e com os nossos convidados. O primeiro Fórum de Líderes Santilhana reúne grandes nomes do mercado brasileiro e líderes de escolas parceiras Santilhana, em uma programação exclusiva para um grupo seleto de escolas, a fim de acessar as competências e ferramentas de que mais precisamos para essa melhoria contínua. Quero chamar aqui para dividir comigo o meu parceiro, grande companheiro de jornada profissional, Yuri Leonel. Bom dia, Eni, bom dia a todos. Queria dizer que é um prazer iniciarmos mais um dia do primeiro Fórum de Líderes Santilhana e dividir com você esse momento. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, Yuri. Obrigada. Eu tenho a missão de hoje contar para vocês o que a gente vai fazer. Iniciaremos a nossa jornada hoje com um itinerário holístico. E nesse painel, nesse primeiro painel de hoje de manhã, abordaremos o tema Mapeando a Antropologia do Comportamento das Famílias de hoje. O que essas famílias estão pensando? O que as famílias querem? E para abrilhantar essa discussão, a gente vai ter a participação super especial da Elaine Yacoub. A Elaine é doutora em Antropologia do Consumo, mestre em Antropologia do Consumo, pós-graduada em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais e é formada em Ciências Sociais. E é uma pessoa que, particularmente, eu super admiro. Bom dia, Elaine. Bom dia, Yuri. Bom dia, Eni. Bom dia, Grupo Santilhana. É um prazer participar com vocês de mais uma etapa. A gente começou a se conhecer no ano passado e foi um evento incrível. Eu acredito que esse a gente também vai caminhar para grandes insights e grandes reflexões. Estou muito empolgada e agradecida pela oportunidade de falar de um tema que me é tão caro, que é a educação. Que bom, Elaine. A gente fica muito feliz. Eu tenho certeza que os insights que você vai trazer para todos os nossos gestores que nos acompanham nesse momento serão de grande valia. Sem mais delongas, deixa a palavra para quem sabe falar. Por favor, Elaine. Um abraço. Vamos lá. Um abraço. Então, vamos lá, gente. Bom dia. Eu estou aqui com essa missão de trazer um pouco da situação, da visão do que as famílias vêm passando com a pandemia e também olhar para os professores e olhar para a instituição escola, né? Durante algum tempo já tem cerca de 3 anos, eu tenho debruçado em alguns estudos relacionados à educação, no sentido de olhar para as pessoas, os indivíduos, os atores sociais incluídos dentro desse ecossistema que a gente chama de educação, né? Então, mudanças de comportamento, conflitos de geração, gostos, relações de comunicação, ruídos. Então, hoje vem trazer um pouquinho sobre isso tudo que eu venho já estudando, trabalhando, só que com recorte da pandemia, para a gente poder entender qual o nosso papel, como é que a gente pode enxergar, inclusive, oportunidade dentro dessa dinâmica toda. Quem vai me ajudar a passar os slides é a Ivana, e eu gostaria que ela colocasse a capa. Então, a gente vai falar sobre mapeando a antropologia do comportamento das famílias de hoje, e vamos entender, pode passar, Ivana, vamos falar sobre o hoje. Pode ir lá. Onde a gente está? Em que momento a gente está? E aí, se a gente for olhar o próximo slide, a gente vai pensar o seguinte, no comportamento, no sentimento, a gente passou por alguns estágios na pandemia.
Então, no início, foi um momento de muito aprendizado, né? A gente teve situação, um incômodo de surto, medo, paranoia. Foi quando a TV, a quarta maior TV do mundo, que é a TV Globo, de produzir conteúdo de entretenimento para passar dados sobre a pandemia, o contágio, etc. Acho que todos, de alguma maneira, perceberam isso, desse alarme, né? Para um momento seguinte, a gente começar num sentimento e num comportamento de adaptação. A vida foi se acostumando e a gente foi buscando rotina. A ponto, inclusive, das lives fazerem muito sucesso, né? A transformação da sala ou a transformação da casa em um clube, né? Formas de interagir. Então, teve gente que plantou suculenta, passou a fazer pão, foi buscando interação com os filhos, consigo mesmo, e até também uma espécie de controle do tempo. Né? Fazer o pão não é só sobre o pão, o resultado, mas inclusive sobre uma disciplina do tempo, construir uma rotina. E hoje a gente está num período de reinvenção, e a gente está vivendo o agora possível. Não é o agora desejável, não é o agora que a gente amaria estar vivendo, inclusive de volta da nossa antiga rotina, mas a gente está vivendo um retorno e uma experimentação dessa nova situação, né? A gente vai à rua, às vezes fica incomodado com a máscara, tem gente que já se acostumou, então a gente está se reinventando, assim também como os mercados produtivos estão elaborando gels diferentes, sprays, ar-condicionado que te purifica. Quer dizer, está todo mundo, de alguma forma, se mexendo para a sustentabilidade, para crescer no mercado, para se manter e também para sanar uma situação de tensão e medo, né? Pode passar, Ivana. E aí, gente, a gente precisa entender, e todos os microbiologistas que têm falado nesses programas de televisão, Roda Viva, por exemplo, com o Átila, que é um pesquisador, é um caminho sem volta. E aí é um caminho sem volta pela própria natureza do vírus. Então, o vírus, a gente sabe que sofre mutação, ele se transforma. Se a gente for olhar os dados do Ministério da Saúde, o sarampo voltou, então era uma doença que teoricamente teria sido sanada do Brasil. A gente vê sempre gripe sendo modificada, porque o vírus modifica, e mesmo que a gente tome vacina, a gente vê, a gente está lá doente, está gripado, porque é uma nova virose, né? Quem nunca chegou ao médico e o médico simplesmente justificou uma virose? Porque, de fato, a natureza do vírus é essa. E a gente está num caminho sem volta, porque também essa pandemia, ela trouxe uma série de mudanças comportamentais, por exemplo, isso que nós estamos fazendo agora, né? O uso das redes sociais, o uso das conexões, o uso da tecnologia, dos gadgets todos, foram modificados, foram pressionados, foram tensionados a terem um tratamento diferente. Novos aplicativos, novas formas de comunicação, novas linguagens, né? Pode passar. Então, se a gente for olhar em dados para ficar registrado, o número de casos passou de 4 milhões, quase 5, recuperados 4.263.000, número de mortes 146 mil, e na educação nós estamos com mais de 200 dias sem aulas. Vamos lá. E o que isso significa? Significa que esses dados e essa doença, né, essa pandemia, ela impactou em muitas esferas, e uma das esferas mais impactadas foi a economia. O IPEA fez uma pesquisa onde conseguiu entender como que as famílias sentiram a pandemia de diferentes formas. E a inflação para as famílias de renda mais baixa, ela foi maior, ela sentiu mais.
Então, famílias com renda domiciliar de menos de 1,6 mil reais, de R$ 1.600, elas sentiram mais a inflação porque houve um aumento um aumento dos preços da alimentação, né? Elas não puderam cortar muitos serviços que estavam habituadas, enfim, porque não tinha tanto serviço como entretenimento, ou até tinha e cortou, mas enfim, a gente viu aí a brincadeira com os memes, com as pessoas roubando 5 quilos de arroz, o arroz custando R$ 30. Só que para as famílias mais abastadas, de renda mais alta, eu acredito que seja a maioria do público-alvo de vocês, famílias com renda domiciliar maior que R$ 16 mil, que é o composto da família inteira, eles sentiram menos a inflação. Então, teve um sentimento de 0,27. E por que isso? Por que sentiram menos? Pode passar, Ivana. Porque simplesmente a população de maior renda, ela se beneficiou da queda do preço dos serviços. Primeiro, que houve a possibilidade de cortar muitos serviços. Segundo, que houve a possibilidade de negociar os serviços. Terceiro, que as pessoas puderam fazer quarentena e ficar em casa, né? E aí, para grande surpresa, a escola é percebida como um serviço. Então, para muitas famílias, pagar por um serviço que não está sendo ofertado dentro do que as pessoas julgam terem comprado inicialmente, terem contratado inicialmente, foi percebido como uma grande frustração, uma não entrega de serviços. Como assim? Eu estou pagando a escola, mas o meu filho está em casa. E aí? E aí há uma reflexão interessante, porque desde que a gente coloca os nossos filhos na escola, lá na pré-primário, lá no jardim, a gente tenta transformar o lado comercial em uma relação social na escola, né? A gente chama professora de tia, a gente presenteia as professoras, a gente estabelece uma série de relações para além de uma relação comercial. E as professoras acreditam, aceitam, né? Os meus alunos me amam, são homenageadas. Não há nenhum problema nisso, muito pelo contrário. Só que isso cria uma dinâmica onde você se sente parte de um cuidado, parte de uma importância. Com a pandemia, simplesmente para muitas escolas, muitos professores, houve um descolamento dessa relação social sendo observada como uma relação comercial. Então, o comercial e o social não estão mais tão juntas. E olha, meu calo está apertando. E o meu calo está apertando, olá escola, olá diretor, vamos aqui pensar na situação, vamos pensar na minha situação. Então, houve queda de renda? Houve, mas muita gente colocou na lista de corte a escola sem qualquer critério. E eu estou dizendo isso porque, enfim, acompanhei muitas mães, entrevistei muitas famílias ao longo da pandemia, desde o comecinho, tá? Já sempre fazendo pesquisa. Pode passar. E se a escola é um serviço, vamos pensar um pouco também nessa diminuição de renda. Então, dados do Data Favela e Locomotiva, para mulheres de alta renda, que são aquele grupo, né, que sentiu menos a inflação, mas sentiu, 9 em cada 10 mães mudaram suas rotinas com a pandemia. E 84% tiveram suas rendas diminuídas. Mas a gente sempre tem que olhar por uma perspectiva de hierarquia cultural das necessidades. Para muita gente, educação é algo que não se mexe, não se economiza e tem como princípio, né? E a gente percebeu que, principalmente para as mães de alunos que não estavam em período de alfabetização, teve aí uma situação de repensar o lugar dessa criança na escola. Será que precisa mesmo
Será que preciso mesmo pagar o jardim de infância, o ensino primário? E aí eu acho que é uma discussão e uma pulga atrás da orelha que a gente precisa prestar atenção. Pode passar, Ivana. Dentro desse sentido, a pandemia evidenciou que a escola já sabia. A escola como rede de apoio. E, muitas vezes, principal rede de apoio, para além do seu papel fundamental, que é o ensino. Não é de hoje, acredito que todos, em alguma proporção, sintam isso, né? Onde muitas mães contam com a escola para elas conseguirem trabalhar, para que elas consigam ter o seu momento de produção, e de alguma esfera sanidade, porque não é que há uma defesa exacerbada, mas de alguma forma, e eu vou já falar um pouco mais à frente, historicamente as mulheres elas acumulam tarefas onde muitas vezes não há um amparo psicológico, muito menos de treinamento sobre controle do tempo, organização das tarefas, né? Então, às vezes a gente... E dentro desse contexto, a gente também precisa entender que, com a pandemia, muitas redes de apoio, por exemplo, avós, parentes mais idosos, estavam dentro de grupos de risco, ou pessoas que estavam um pouco doentes ou que têm uma doença crônica contínua estavam num grupo de risco. A gente tinha uma ameaça invisível e como colocar em risco as pessoas que a gente conta todo dia, né? Como colocar em risco pessoas que a gente criou um laço, um vínculo de afeto e reciprocidade. Pode passar aí. Então, muitos pela primeira vez viram filhos e estudantes no mesmo indivíduo. Como lidar com essa criança? Como lidar com esse estudante que até então, muitas vezes a gente só cobrava, faz o dever de casa, já fez a tarefa, né? Usa aqui o computador para fazer uma pesquisa, vai para a casa do colega. Quer dizer, não havia, nem toda a casa, eu acredito que a maioria, não havia essa consciência aprofundada, primeiro, sobre como é que é a dinâmica de aprendizado, o foco de atenção dessas crianças, possivelmente a didática de sala de aula, talvez o treinamento e o jogo de cintura de professores, monitores de sala, coordenadores. Quer dizer, de alguma forma, quando passava no portal de Nárnia, na entrada da escola, aquela mãe, aquela família tinha uma segurança do tipo, agora está entregue, eu vou poder trabalhar sossegada, eu vou poder cuidar da casa sossegada, cuidar de mim de forma sossegada. Só que essa pandemia, ela trouxe esse desafio de olhar para o seu filho, talvez não tão brilhante como talvez a gente gostaria de acreditar que ele fosse, talvez mais disperso, rebelde, né? Até porque a gente sabe que muitas vezes as crianças agem de forma bem diferente. Eu não sei os filhos de vocês, mas o que eu me lembro e o que eu vejo é que quando a gente vai para casa de estranho ou na escola, a gente come até arroz e feijão, mas em casa a gente não quer comer e reclama. Pode ir lá. E aí, o que eu percebi dentro dessas conversas e dessas dinâmicas desde a pandemia, desde que eu venho estudando educação, é que não há lados. Apesar de, muitas vezes, o discurso dos pais que se percebem clientes e que constroem esse lugar de cliente ao invés do aluno, né, se coloca dentro desse sentido, né, como se tivesse contra, como se tivesse exigindo os meus direitos, né? Aquela máxima de olhar a escola como um lugar de aprendizado, de transformação, não é uma realidade, não é uma, infelizmente, não é uma certeza inquestionável, né? Tudo é questionável, tudo é quase como aquela máxima de médico maluco, talvez diretor de escola todo mundo tem um pouco, e as pessoas gostam de exigir, né, se fazer
presente, se fazer cobrador, né? E a gente sabe que não há lados. Pode ir lá, Ivana. Na verdade, a gente precisa ter múltiplos olhares, e aí é um trabalho de empatia também dos profissionais da educação. Lógico que também dos pais, né? E aí é uma educação, talvez um lugar, uma comunicação que talvez a escola, que é esse centro de humanidade, de construção de saberes, habilidades e competências, vai precisar se posicionar para dialogar com pais de uma outra forma, assim como dialogar com os alunos de uma outra forma, não mais puxando esse cabo de guerra, mas de alguma forma demonstrando que estamos juntos nesse barco e que o propósito, que o produto final é o mesmo, que é formar cidadãos, né? Pode ir lá, Ivana. Então, a gente está falando que esse trabalho do cuidado, e principalmente das mulheres dentro de casa, é chamado de trabalho o trabalho não remunerado, né? Empurra as mães para fora do mundo corporativo, porque, de alguma maneira, tudo é posto para ela como uma grande cobrança. Há uma relação egóica construída desde que a mulher ela pensa em engravidar. O filho é uma extensão dela, é uma extensão, sobretudo, da mulher. Inclusive, quando há brigas entre casais, eu não sei se isso é comum, vocês já assistiram, já vivenciaram, há toda uma culpabilização do tipo, o seu filho não quer estudar, o seu filho age dessa maneira, né? E aí, quando a gente pensa no Brasil, a gente também tem que pensar em mulheres que estão sozinhas, acumulando, porque simplesmente elas estão sozinhas, porque o pai entra num lugar de ajudar e não de dividir a responsabilidade, né? O pai ajuda, eu ajudo, às vezes eu troco uma fralda, não, eu ajudo, eu fiz a lição de matemática ontem, né? E segundo dados do IBGE do ano passado, o Brasil possui 28, quase 29 milhões de famílias onde as mães são integralmente responsáveis. Então, imagina que dentro da sua escola, possivelmente, há muitas professoras que são professores, lidam com questões das famílias dos outros e ainda tem a sua própria família, e então ela é também mãe, e ela também trabalha fora, né? E aí, assim, a gente precisa começar a se colocar no lugar dessa mulher, não como pena, como vítima, como coitada, não, porque também a gente sabe que tem aquela parcela que está focada em si mesma, e a gente já vai falar sobre isso, sobre essa dinâmica do mundo contemporâneo, desse individualismo, dessa busca do individualismo, né? Então, desse grupo, 15,3%, e é muita coisa, são formadas por mães solteiras, ou seja, é elas ou elas. Tá? Pode passar, Ivana. E aí, olha a figura, eu não sei se vocês estão reconhecendo, mas essa é a Mulher Maravilha. E durante muito tempo, e ainda há essa referência dessa mulher que acumula e que dá conta, disso tudo, como ela consegue, inclusive é o nome de um filme, né? Com a Carrie Bradshaw, com a atriz Sarah Jessica Parker. Como ela consegue. A Mulher Maravilha, as mulheres olham ou são chamadas ou assumem esse símbolo de Mulher Maravilha como se ela fosse uma mulher com superpoderes que dá conta de tudo. Mas quando o calo aperta, e a pandemia deixou isso bastante evidenciado, ela é criticada, ela é questionada, porque, afinal de contas, os poderes dela não estão sendo eficazes, não estão sendo perfeitos, não estão rodando da sua máxima performance. Então, a gente vive uma sociedade da performance, onde essa mulher ela precisa dar conta de um trabalho onde ela recebe 30% menos de salário, realizando a mesma tarefa dos homens. Eu não estou falando um discurso feminista, isso é realidade.
E aí a gente precisa negar esse símbolo, questionar esse símbolo, não abraçar esse símbolo, porque, na verdade, a gente precisa de uma outra categoria para entender a educação, para entender o que a gente vive quando a gente escolhe formar uma família. Pode ir lá, Ivana. A gente precisa ser um quarteto fantástico. E aí o quarteto fantástico são esses braços das redes de apoio que nós, quanto família, precisamos. Todos precisamos. Então, é a escola que tem um superpoder, que tem uma forma de lidar com essa criança, a gente tem os vizinhos, a gente tem os parentes mais próximos, a gente tem o grupo das mães, a gente cria e precisa dessa rede de apoio, porque essa mulher, ela não dá conta, ela não tem dado conta. Pode ir lá, Ivana. Porque, na verdade, quando a gente fala em filho, a gente está falando de um projeto familiar, e ele é coletivo. Eu, como antropóloga, tive que ler durante algum período da minha formação, apesar de estudar antropologia urbana e do consumo, a gente teve alguma leitura, e, por exemplo, a forma de criação de filhos indígenas é percebido como coletivo. Ele sabe que a mãe dele ele foi parido de uma determinada mulher, mas se várias índias elas dão à luz ao mesmo tempo, uma amamenta o filho da outra. É sempre pensado nesse índio criança, o que a gente vai transformar dele, o que a gente quer dele. A gente precisa, em alguma medida, de um guerreiro, de um caçador, de alguém que tenha braços e força para poder fazer a colheita, para caçar, para encontrar medicina. Então, o que vai ser formado sempre é num pensamento coletivo. E acho, e tenho certeza, que muita gente esquece disso. Dentro da sua viagem, onde o filho é quase uma extensão da família, um cartão de visita, e por isso ele precisa ser o mais inteligente, o mais limpo, o mais arrumado, e enchem de produtos relacionados a consumo, a entretenimento, ele precisa saber tudo, como ele não tem, olha a galinha pintadinha. E aí começa todo um ciclo inesgotável de um mercado, do ter para ser, né? E aí o que acontece nesse sentido? As crianças precisam de atenção e serem percebidas como projetos humanos e individuais. Pode ir lá, Ivana. E aí a gente olha para uma economia do cuidado, são dados do Think Olga, depois vocês podem acessar, mas é um coletivo onde fala muito sobre a situação das mulheres no Brasil. E essa esfera, essa economia do cuidado, é porque a gente está falando de gastos de recursos, de tempo, energia, repertório. Então, se essa economia do cuidado ela é dividida e ela é percebida como uma divisão, fica menos peso para cada um, inclusive para a escola, que não é repositório, não deve ser repositório ou terceirização dessas crianças. E aí, como dizer isso para os pais? Como dizer isso de peito aberto para os pais? E é curioso, porque se as crianças passam boa parte do seu dia, por mais que a família não abra, não fale, não se conecte com quem está no dia a dia dos seus filhos, as professoras sentem, os professores sentem que alguma coisa está acontecendo, que aquela criança exige cuidado e por isso ela é extremamente arteira, ou porque ela não está extravasando. E aí como é que fica esse lugar belicoso, difícil de dizer assim, olha só, o seu filho é um projeto nosso também. Ele não é só uma matrícula, ele é um projeto de cidadão brasileiro, né? A gente está junto nesse barco. A gente está junto nessa construção de projeto. Pode passar, Igor. E olha como é curioso essa estatística, né? Os homens dedicam menos tempo ao trabalho e cuidado. Então, 40% das mulheres, elas aplicam o seu tempo dentro dessa esfera do cuidado, contra 28%. E olha que curioso,
as mulheres dedicam 61 horas semanais só para cuidados domésticos não remunerados. Lavar roupa, passar, botar roupa na máquina, fazer uma comida, fazer supermercado, ver se o uniforme está limpo, ver se a roupa está ok, se compra o presente para a festa de aniversário do coleguinha. Enquanto, em média, um trabalho remunerado numa empresa são de 40 horas. Então, se a gente for olhar uma semana de uma mulher que trabalha fora e que acumulou serviços domésticos, principalmente na pandemia, a gente está falando de pessoas que trabalham 101 horas semanais. Divide esse número por 7. É muito puxado. Além de tudo, com toda uma cobrança e talvez, possivelmente, até com uma culpa, no sentido de como vai ser o Enem do meu filho, como vai ser a formação do meu filho, como vai ser... ele vai ficar para trás, né? O ficar para trás é um grande fantasma. Então, essas mulheres estão precisando de acolhimento. Pode ir lá. Ivana, pode passar. Então, tem uma fala, né? As redes de apoio de mães já era escassa na pré-pandemia. Com isolamento, elas foram totalmente limadas. As mães dedicam quase o dobro de tempo em tarefas domésticas, acumularam ainda mais ocupações. E aí vamos pensar também no professor? E esse professor que precisou se reinventar, entender como funciona Zoom, como funciona FaceTime, como funciona uma videoaula, como que ele fala? Do nada, de repente a escola precisou correr atrás, esse professor sem treinamento, sem tempo de ter treinamento, e mais, sem ter a desenvoltura de um youtuber. Como fazer uma criança ficar 1 hora, 30 minutos, olhando para um vídeo? Porque não há GIF, não há quebra, não há trilha sonora, não há nenhuma referência ao que ele está acostumado a assistir. Quando ele olha para uma tela, ou do celular, ou da televisão, ou de um laptop, de um computador, ele está acostumado com outras referências que passam ali. E aí, como conseguir aprender, ou como prestar atenção? Eu não sei se vocês já tentaram, mas quando a gente não há interesse e tudo caminha para que você não tenha interesse, e mais, esse estado de férias, todas as brincadeiras, aquele início lá do medo, pânico, aflição, as pessoas começaram a criar situações dentro de casa para amenizar, coitada das crianças, estão sentindo. Bom, 2 meses de férias, quase 3, virou uma chavinha onde eu estou em casa, eu estou na curtição. Como que, de repente, eu volto às aulas e estou olhando para uma câmera, né? E aí minha tia, professora, está lá falando, talvez com receio, com vergonha, com medo, né? Meu Deus, eu sei que não tem ninguém na sala, não estão assistindo. E aí acontece desespero para todos os lados. Pode passar, Ivana, por favor. Então, quando eu falo que as mulheres estão desesperadas, eu coloquei mulheres, mas a gente está falando de mães, professoras, diretores de escola, possivelmente. As mulheres, elas estão sobrecarregadas porque elas têm esse histórico da economia do cuidado, do acúmulo do cuidado. E elas estão desesperadas com razão, porque todas em seu fazer, em seu ser, mãe e, sobretudo, mulher, elas estão sendo cobradas, muitas vezes, por recursos ou por desempenho que é novo para elas, que é novo e assustador, né? Pode passar, Ivana. E aí, quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida dessa professora? Quem cuida dessa mãe, né? Pode passar. E aí, o que a gente está vivendo na sociedade? Essa é uma macro tendência chamado de novo individualismo. Eu não sei se vocês já perceberam nas livrarias, até então, quando elas estavam abertas, mas quando a gente entra nos sites de livros, enfim, nos marketplaces como a Amazon, a quantidade de livros que dizem como a gente deve ser. E a palavra da vez é foda-se, né?
E quando a gente aperta o foda-se, é o foda-se para ser feliz, é o foda-se para você se reinventar, é o foda-se para você ter um propósito, o seu propósito. Então, a gente está falando de uma reinvenção contínua, uma mudança instantânea do ser estar no mundo, com uma velocidade a curto prazo. As pessoas têm fórmulas da regra do bem viver, estão assim. Todo mundo diz, até religiosos, monja, né, intelectuais, todo mundo, coach, a quantidade de coaches. E aí, assim, quando você decide formar uma família, quando você decide ter um projeto familiar, um projeto coletivo, como um filho, ali está colocando que você tem ali, pouco espaço de decisão, porque você está comprometido com o ser humano, você está comprometido com algumas esferas, com algumas pessoas, indivíduos e sociedade que você se comprometeu. Nesse sentido, é mais fácil para o homem dar tchau, tchau, vista a quantidade de términos de casamento e divórcio depois da pandemia. Então, assim, é muito mais fácil para o homem dizer tchau, tchau, eu vou ver as crianças a cada 15 dias, e olhe lá. Mais uma vez, mulheres sobrecarregadas e tentando se reinventar, lotadas de culpa. Pode ir lá. Isso tudo por causa dessa máxima, que é chamada de cultura da reinvenção. A gente precisa comer diferente, a gente precisa passar a fazer pão, a gente precisa... Se a gente olha no Instagram e segue algum psicólogo, terapeuta, coach, essa máxima vem sendo assolada e inundada no nosso inconsciente coletivo sem a gente perceber. E a gente cai porque é gostoso se pensar diferente, é gostoso experienciar, não, agora eu quero focar em mim, né? Eu quero focar em... Então, muitas vezes, quando as crianças colocam os filhos na colônia de férias, colocam os filhos na escola, é um momento que muitos pais ou mães têm para se reinventar no trabalho, né? De bater a meta, ou de, por exemplo, trabalhar o corpo, porque a gente ainda tem esse paradigma da corpolatria no Brasil, né? Então eu preciso estar bonita para esse homem, eu preciso estar sedutora para o meu marido, para não perder o marido. Parece antigo, né? Mas é bem real. Pode ir lá, Ivana. Então, no centro dessa nova orientação individualista, tem uma profunda fascinação cultural e pressão institucional para essa auto-reinvenção. Eu acho que todos vocês estão lidando ou lidaram com a supermãe, a mãe perfeita, a mãe que não deixa o filho comer coisas que não são orgânicas, que não come farinha, né? E traz profundas consequências para a organização dessas relações dela com a sociedade, né? Elas adotam essa cobrança, elas absorvem a auto-reinvenção e pensem, eu não estou falando nada contra a reinvenção. O problema todo é quando foge do tom e você deixa de cumprir certas funções ou responsabilidades e age de forma leviana. A ponto, por exemplo, de ter gritos dentro das casas e a mulher dizer para o filho, agora sou eu, agora o tempo é meu. E ela quer ficar no celular, porque ela precisa do tempo dela. E, de fato, precisa, ela está desesperada. Pode ir lá, Ivana. Então, a gente vê que a pandemia ela só acelerou um processo na qual a sociedade já estava buscando uma definição, quem sou eu? Porque, num primeiro momento, meu filho é minha extensão. Mas chega uma hora que você sente falta de você mesma. Várias mulheres dão depoimento sobre isso. E aí é um momento de reconstrução, estou com essas duas crianças, estou com esses dois filhos, eu amo, mas eu tenho uma relação conflituosa e, ao mesmo tempo, eu tenho uma culpa e eu tento reparar. Então, eu reparo com coisas, com férias, com festas, né? com coisas, né? Estou dando melhor para o meu filho e para mim mesma. As autoindulgências estão lá em cima. Fiz estudos sobre compra de maquiagem e embelezamento, não houve crise na pandemia, teve crescimento. Pode ir lá, Vânia. Então, a gente está num processo de revisão dos ciclos, nunca se falou tanto em realização,
ser feliz ou buscar uma felicidade palpável. Então, a maquiagem, eu estar no meu celular, pequenas indulgências e felicidades, justamente para dar sentido a essas pessoas dentro desse ecossistema. Porque depois de ser uma Mulher Maravilha, mães, professoras, enfim, mulheres de uma forma geral, elas acumularam tantas funções que chegou uma hora que elas dizem: quem sou eu? O que eu gosto? As últimas vezes que eu fui ao cinema foi tudo desenho de criança. Qual seriado que eu gosto mesmo? Aliás, dá tempo de eu gostar? Quem sou eu? Então, não é que simplesmente as pessoas são levianas. Há também um descompasso sobre essa organização e esse lidar com o outro, porque ela não tem alguém para orientar muitas vezes, sabe? E às vezes é na escola, talvez, que esse pode ser um caminho. Pode ir lá, Ivana. Então, a gente precisa entrar dentro de uma individualização, sim, mas reflexiva, refletindo sobre o meu lugar de indivíduo, refletindo sobre a minha importância dentro desse ecossistema, dentro dessa perspectiva holística, sabe? Da importância dela, do papel dela, e que sim, ela pode ser um indivíduo separado do filho, mas ela tem um compromisso, né? Então, ela não pode simplesmente abandonar, se desesperar, ter que manter controle. O que eu percebi nos meus estudos são mulheres que, de alguma forma, têm cargo de corporativo, que lidam com tempo, meta, elas levaram para dentro de casa essa organização do tempo e das regras. Então, elas trouxeram a disciplina do mundo corporativo, a hora de fazer a tarefa, a hora de recreio, a sua meta, e aí, principalmente mulheres com mais de 2 filhos, elas tiveram que se organizar e trouxeram essa organização para dentro de casa, porque elas não tinham mais o Quarteto Fantástico para contar, né? Pode ir lá, Ivana. Então, essas tecnologias do eu são esses desenvolvimentos de aprendizagens para você saber lidar com o filho, com a tecnologia, né? Com essas multitarefas. Então, essa reflexividade é um processo de autodefinição. Que professor eu quero ser hoje? Que professor eu quero ser no futuro? Né? Então, depende de um monitoramento e uma reflexão e uma análise de uma trajetória de vida, sabe? No sentido de que não é para você jogar fora o seu plano de aula, que era presencial, mas se eu preciso adaptar, que linguagem é essa? Tudo no Brasil hoje, aliás, no mundo hoje, é sobre comunicação. E quando você fala de comunicação, não é sobre quem fala, mas é sobre quem escuta. Tudo é pela audiência. A gente tem que conhecer a audiência, seja ela os alunos, os professores, no caso vocês que são diretores ou têm lugar de coordenação, os pais. Então, quem é a minha audiência? Como falar com a audiência? E como ele recebe esse conteúdo? Precisa de criatividade? Precisa de jeito de falar? Precisa ser mais direto? Precisa falar a mesma coisa com diferentes recursos? E aí é um estudo que a gente precisa fazer. E aí é uma tecnologia que nós precisamos desenvolver com a gente mesmo. Pode passar, Ivana. Então, ao mesmo tempo que muita gente se desesperou, né? Para muita gente sair da individualidade trouxe pânico, pode passar. Para outras pessoas foi uma oportunidade. Essa é uma foto do meu sobrinho. A minha irmã, é mãe solteira, estava fazendo home office e trouxe para dentro de casa a organização da escola. Então, enquanto ela está trabalhando, fazendo conference call, fazendo, ela é advogada de uma telecom. Então, o meu sobrinho está lá, nesse momento ele estava fazendo recreio. Então, ela bota o desenho do recreio. Ele não está tendo homeschooling, porque ele tem 4 anos. Mas, de alguma forma, eu perguntei para ela, como é que você está? Ela, não, estou tranquila. Elaine, eu estou até gostando
É horrível falar isso, mas eu estou gostando, porque eu estou acompanhando, ele fala coisas, ele fala frases inteiras, ele tem umas tiradas. E aí, por exemplo, quando ele termina o dever dele, ela passa leiturinha, aqueles, né, desenho e tudo mais, massinha, que seja, é o trabalho dele, e ela tem o trabalho dela. E aí, quando ele está entediado, simplesmente há toda uma compreensão de vem cá, então, participar do trabalho da mamãe. E em alguma esfera ele aparece, em alguns momentos, em algumas situações, ele aparece na videoconferência, fala o nome dele, diz quantos anos ele tem, as pessoas estão compreensíveis, há uma possibilidade, obviamente que ela é uma privilegiada, e aí ele viu que não tem nada demais, que o papo é chato, e ele sai. Mas, de alguma forma, eu acho que não é só ela, muitas mães também estão... E aí é, de novo, uma pulguinha atrás da orelha. Minha irmã já está questionando, será que ele precisa voltar para a escola? Está tão bom. Se eu continuar na quarentena, né, nessa quarentena que não termina nunca, é até uma economia. Ela fala isso. E não é só ela, é uma economia. Né? Pode passar, Ivana. Então, diferentes contextos sentiram a pandemia de forma diferente e se questionam. Pode ir lá, Ivana. Por que é bom ir para a escola? Por que escola é importante? Pode ir lá. Quais são os valores existentes na escola para além do ensino? Pode ir. Que tipo de formação que o professor precisa agora e depois dessa experiência pandêmica? Então, a gente para observar, a gente que é da área de educação, isso tudo está muito claro, está nítido, mas em algum momento já está acontecendo algum ruído nas famílias. Se eu não estou preparando para o Enem, se o meu filho está estudando pelo YouTube, com youtubers, que tem professores de história, matemática, física e vai... Por que eu preciso pagar mesmo a mensalidade cheia? E, aliás, se eu tenho 3 filhos ou 2 filhos, quanto custa uma professora particular que vai trazer toda a formação? E outra, coloco meu filho, eu sou de uma cidade menor, não é tão violenta, a escola pública é ok, mas aí eu contrato uma professora particular para auxiliar, para incrementar, para fazer o dever de casa com ele. E aí, escola? Como é que vai ser? Né? Como contar, como defender, como comunicar, como resgatar a escola, que por vezes, e a gente viu isso no ano passado, é percebido como, muitas vezes, como algo chato, enfadonho, né? Para cumprir tabela, só para fazer o Enem, depois aí eu fico livre. Né? Pode ir lá, Ivana. Então, a gente é repleto de novos normais, e aí, sendo novos normais, a gente está encarando mais um deles. E eu não estou falando sobre coronavírus, eu estou falando de um novo normal da escola. Qual será o novo normal da escola? Que novo normal a escola vai precisar adotar? Não estou falando só de asepsia, de limpeza e de biossegurança, não. Mas a gente precisa começar a refletir sobre como nos aproximar, como fazer da escola um lugar de acolhimento divertido até. Um acolhimento para além do ensino, porque, olha, eu não sei vocês, mas a gente aprende na diversão muito, né? A gente adora rir. E olha que engraçado, vídeos pré-vestibulares super badalados das grandes cidades, possivelmente de uma pequena cidade média, mas que os professores contam história do Brasil cantada em samba-enredo, falam de seno A, cosseno B, cosseno A, quer dizer, cria fórmulas, brinca. Esses professores altamente remunerados que preparam para o vestibular, eles têm toda uma... E cursos do Enem, enfim, eles têm toda a técnica de diversão, né? E aí como? Será que também a gente não poderia ter um pouco mais de interlocução com uma maneira de divertir, pelo menos para ser diferente, né? Pode ir lá. E aí eu cito o Guimarães Rosa, porque viver é um rasgar-se e remendar-se. A gente precisa se remendar, a gente precisa se rasgar. Rasgar é bom, significa que a gente tá vivo,
dor, né? Viver é adaptar-se. E a gente precisa mais do que nunca nos adaptarmos como pessoa, como profissional, e aqui no caso que a gente está falando, como educador, e olhar para a educação de uma maneira diferente. E quando eu digo olhar diferente, estou falando de recursos mesmo, sabe? Ontem, conversando com a Eni, eu comentei, assim, a gente ficou viajando, sabe? Ela que é professora de literatura, prato cheio, né? Como fazer as pessoas lerem? Roteiriza, faz um Zorra com matéria da televisão. Eu acho que é tempo da escola começar a aprender com os alunos. Esses alunos que são youtubers, que manjam de instrumentais da internet. É preciso haver uma hierarquização de forças. Não é mais só sobre... Claro que os professores são formados, têm conhecimento, mas os alunos, em alguma instância, e aí eu estou contando de alunos que pegam o celular dos pais e fazem o seu próprio vídeo, contam como é que é a sua casa, descrevem. Por que não fazer isso dirigido? Né? Pode ir lá, Joana, por favor. A gente precisa mais do que nunca de cocriação. Ser diverso, mas não disperso. Então, seria muito caro montar dentro de uma escola um dream team da criatividade, onde, por exemplo, você teria um grupo de, talvez, estagiários da área de comunicação, design, história, artes plásticas, artes cênicas, improviso, que elaborem curadoria para vocês. Vocês precisam começar a entender. Quer uma dica? K-pop. Vocês conhecem? Pois é. O K-pop é uma política pública da Coreia do Sul que prega estudo, preservação, reciprocidade, respeito à individualidade, representatividade. O K-pop, ele não é simplesmente garotinhos dançando com cabelo colorido. Às vezes a mãe está desesperada porque o filho quer fazer uma mecha colorida no cabelo em referência ao K-pop e ela mal sabe o que o K-pop é quanto representação cultural. Inclusive, eles pregam a não sexualidade até a fase adulta. Ou seja, é um prato cheio para muitos pais que querem, de uma forma lúdica, ensinar para os seus filhos regras para a cidadania. E o K-pop faz isso. E eles têm milhões de seguidores no mundo inteiro. Milhões. E tem coreano traduzindo as músicas do K-pop. Então, por que não a gente pensar em olhar para mais colaboração, cocriação, e trazer esse conhecimento, e não só ficar dependendo dos professores, porque, em sua maioria, são mulheres, e como a gente acabou de ver, elas estão desesperadas, sobrecarregadas, 101 horas por semana. É muito. Pode passar, por favor, Ivana. Então, a escola ainda há tempo de inovar. A gente precisa apostar na transformação dessa fragilidade em potência. Então, se a escola fala de K-pop, se a escola está atualizada sobre os movimentos culturais, sobre as estéticas, né? Por que não a escola tem um Instagram 2 alunos, né? Onde os alunos são os youtubers? Porque os professores sabem indicar quem é o nerd, né? Quem é aquele que é mais tecnológico, a menina ou o menino que é mais exibido e que já tenha, talvez, um canal no YouTube, contrata, chama para perto. Ele vai se sentir minimamente importante. E mais, quando o pai e a mãe olhar uma produção dele no YouTube ou no Instagram, imagina o orgulho desse pai. Porque ele está falando de biologia, talvez de história da arte, ou talvez de Revolução Russa, de uma maneira completamente lúdica e diferente. O caminho é a comunicação, porque a gente está dentro de uma sociedade imagética, não é mais sobre ler. Eles precisam ler para fazer roteiro, eles precisam ler para decorar fala, já é uma leitura. E pode ser um Guimarães Rosa, pode ser um
não sei, uma Ana Miranda, um Machado de Assis, que seja. Talvez uma atualização da Memórias Póstumas de Brás Cubas, um morto, você faz um morto, só que um morto alternativo, um cabelo colorido, piercing, sei lá, tatuado. Pode passar, Ivana. Porque, assim, de alguma forma, a gente está falando nisso tudo, e a sensibilização que eu trouxe para vocês não é nenhuma acusação, não é, está longe de ser um questionamento sobre o que está sendo feito hoje, mas é já alertando para novos tempos dentro da área da educação, né? Eu já dei aula por muitos anos, e eu dava aula para os meninos recém-saídos da escola de vocês. E só eu sabia o que eu precisava fazer, inclusive dando aula pelo WhatsApp, de brincadeira, para poder fazer com que eles se interessassem. Então, ser testemunha, dizer que estou aqui, que estamos fazendo o possível, que estamos estudando, estamos nos organizando. E mais do que isso, talvez o efeito seja no detalhe. E aí o detalhe só vocês para saberem com quem vocês estão lidando, qual é o público de vocês, qual é a maior carência, e entender de verdade o seu receptor. Só assim a gente vai conseguir atravessar e criar um vínculo para além de uma relação comercial. A gente precisa de verdade voltar a primar pela reciprocidade, né? Obrigada, eu espero que vocês tenham gostado, e vamos agora para as perguntas, né, que a Eni já me avisou que tem. Obrigada, Elaine. Nossa, maravilhosas comentários aqui. Obrigada por todas as pessoas que fizeram os comentários aqui no chat. Pessoas sendo representadas, e essa questão da representatividade para nós é extremamente importante. Eu vou bater um papo com a Elaine aqui. Nós vamos atrasar um pouquinho a nossa programação, espero que vocês entendam, porque realmente é um conteúdo riquíssimo. Então, nós vamos até umas 10h15, 10h20, para poder bater um papo com a Elaine agora. Elaine, tem algo muito importante que você trouxe para nós, e isso ficou muito claro na sua fala, de que não há lados, né? Escola e família são territórios de afetos. E cada um é afetado de uma maneira diferente. Sim. Então, você trouxe também muito sentimento, a última fala aqui, né, de que o amor é você passar perrengue, é você subir montanha, atravessar desertos, e nós entendemos que é importante a escola entender também, nesse momento, como é que está essa relação. Como você é uma pesquisadora, e você participa de pesquisas, você elabora pesquisas, você investiga pesquisas também, como que nós conseguimos, dentro da escola, criar dados importantes para entender como é que está essa relação, escola e família? Eu sei que não tem resposta pronta, e essa pode ser uma resposta muito, muito complexa de se dar, mas, de alguma maneira, eu acredito que todos os gestores aqui, agora, estão bastante curiosos, pelos dados que você nos trouxe agora, de se perguntarem, como que eu faço esse mapeamento? Como que eu entendo o que está acontecendo nessa relação de escola e família? Quais são os dispositivos, como que a escola consegue buscar dados para que ela consiga atuar também sobre esses dados, que eles sejam momentos de reflexão? Então, a primeira coisa de tudo, Eni, é pensar no professor como uma grande fonte de informação. Professor, monitor de corredor, estagiário. Sempre quando eu faço alguma consultoria dentro, porque às vezes as empresas, eu estou olhando a escola aqui como uma empresa, tá? As empresas, elas possuem dados que elas quase não olham para esses dados. Por exemplo, um vendedor sabe muito sobre a sua clientela e ele não é ouvido pelo dono da rede de lojas, né? Mas ele tem um conteúdo privilegiado. Ele sabe qual pessoa compra o quê, que gosta, o que tem a cara, o perfil. Quando um professor ele tem um lugar onde ele não vai ser criticado, ele não vai ser julgado, mas aluno a aluno, sabe? Quais são o público, como eles se vestem, como eles agem, como é que eles se sobressaem mais na aula de história, ele tem um questionamento, ele trouxe tristeza, ele não está no seu comportamento normal, alguma coisa está acontecendo. Ou, por exemplo, talvez algum professor ou alguns alunos que encontrem
relacionamento e busquem relacionamento com determinados professores, ou porque são mais carismáticos, ou porque são esporrentos, vai entender. Mas alunos buscam, de alguma forma, esse espelhamento, esse lugar, até nos monitores, um lugar para ele contar, para ele falar. Só aí já é um conteúdo. A questão toda é que, muitas vezes, essa forma de pesquisação, né, ela não é utilizada, ela não é organizada. Muitas vezes as diretorias, elas deixam isso acontecer de forma orgânica. A gente vai conversar isso lá no conselho de classe, lá no final do bimestre, no trimestre, né? E aí isso devia de ser, ou então, isso aí leva a criança para o serviço de orientação educacional. Só que, na verdade, de novo, quando a gente está falando de educação e de projeto coletivo, por mais difícil que esteja sendo para os professores, eles precisam ter consciência que eles fazem parte desse processo coletivo, que esse dado é importante e que precisa haver, em alguma esfera, um lugar de escuta e de análise de tudo isso que está acontecendo, minimamente para vocês não só entenderem quem são os alunos de vocês, mas sobretudo, para entender as gerações. Então, até numa conversa informal, o que está ouvindo, o que gosta? Sempre tem um aluno que é mais chegado no professor, talvez o CDF, ou puxa-saco, ou porque é mais falante. Estuda ele, conversa sobre o que ele assiste, o que os colegas dele falam no grupo de WhatsApp, o que está acontecendo, tanto de coisas boas, negativas, e coisas positivas, sobretudo. Porque se eu sei o que encanta, o que move esse jovem, eu vou conseguir espelhar e falar a língua dele. A gente está contando aqui sobre linguagens, e a tecnologia, a nossa tecnologia quanto instrumentalização do ser humano, tem linguagem, tem elaboração de idioma, e os jovens possuem as suas referências, as suas representações. Então, de fato, organizar um lugar de fala, de escuta. Primeiro desses professores, depois dos monitores, até porque, isso eu já fiz pesquisa há um tempo atrás, é muito curioso, porque eu fazia um laboratório com um grupo de crianças, depois eu conversava com os pais dessas crianças, e depois eu conversava com os professores que davam aula para essas mesmas crianças e com os monitores, coordenadores dessas mesmas crianças. É curiosíssimo, porque pareciam 4 personas diferentes das crianças. 4, eles tinham uma representação, os professores os enxergavam de um jeito, ou eles se mostravam de um jeito para os professores, para os monitores era de outro jeito, para os pais era de outro jeito, e eles se viam de outro jeito. E aí eu pensei, nossa, mas ninguém está se comunicando, né? Ninguém está as pessoas não estão se alinhando. Então, se a gente está falando aqui sobre seduzir, encantar, trazer esse aluno, talvez, de volta a um lugar de escola que um dia a escola teve, e possivelmente tem para alguns alunos, e para os pais desses alunos, a gente precisa ter mais informação sobre eles. Informação qualitativa. Não é quantos de número. Às vezes a gente entra quantas matrículas, quantas rematrículas, pagou no cartão, dividiu, porcentagem. Não é isso. É dados qualitativos, que tenham qualidade, tenham possibilidade de profundidade e debate, sabe? Mesmo que vocês comecem, talvez, com uma turma para as escolas maiores, talvez uma turma de laboratório por série, mas comecem a fazer esse exercício de compreensão, porque aí depois é só alimentar essa base, depois vocês vão entender que é muito fácil, até porque eu acredito que vocês já saibam, vocês só não organizaram o material. É isso. Quando você fala essa questão da pesquisa, porque assim, também tem uma questão que é o território da escola.
que tipo de pesquisa essa escola está acostumada a fazer, em que formato ela está acostumada a fazer. Enviar um formulário não necessariamente vai colher as informações que são necessárias, às vezes você precisa realmente de uma entrevista para você poder colher, e a escola hoje ela está conectada com todas as famílias, sempre esteve, mas talvez agora mais do que nunca é muito mais perceptível. O que a gente traz desse cenário de pandemia não é que a escola está mais conectada com a família agora, ela sempre esteve conectada, é que agora nós desnudamos algumas relações. Então, a pandemia ela também trouxe... Oi. Eni, tem um antropólogo que é um dos, digamos, o nome dele é Malinowski, que ele é um dos, digamos, a coluna dorsal, assim, da chamada dessa pesquisação, ele chama de observação participante. Ele coloca que a fofoca é material. Então, a rádio corredor é material, e não necessariamente de fazer julgamento. E outra coisa que ele diz é: escute as crianças, porque elas não têm filtro. Então, vocês estão com assim, a faca e o queijo na mão. A questão toda é ouvir, é entender, perguntar. Quem é o Whindersson? Assiste o Whindersson. O que o Whindersson prega pode ser meio doloroso, chato, mas pensa que é um trabalho que você vai aumentar o seu repertório, que vai colher frutos, dividam as tarefas. Quem é Luísa Sonza? Por que estão cantando a Anitta? O que a Anitta canta? O que é K-pop? É K-pop? Quem é? O que é? Né? E assim a gente vai aumentando o nosso repertório para entender que o cabelo rosa, da cor de ursinhos carinhosos, que é da nossa época, não é tão rebelde assim. Muito pelo contrário, é uma dinâmica de movimento cultural da fofice. É fofo, e depois isso passa. É a questão do julgamento, de você fazer julgamento, e muito mais assim, fazer um julgamento baseado num valor que é seu, e não fazer uma análise mais profunda. Você disse também que a família se deparou com filhos e estudantes do mesmo indivíduo, né? Sim. E nós percebemos isso claramente por depoimento de pais, de escolas. Você trouxe um fato importante, que o filho é um projeto familiar, e aí quando você disse, né, é uma família inteira cuidando daquela criança, tem um provérbio que diz, né, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, quer dizer, não tem responsabilidade nem da mãe, nem do pai, mas é o todo aí. E eu acredito que numa determinada instância, a família foi bastante surpreendida nesse sentido. Porque, como você disse, algumas falas, né? Não, eu já troquei fralda, eu até troquei a fralda, então me ajuda aqui com isso, mas nós sabemos que a maior tarefa são as delegações das mulheres mesmo. Mas não estou pregando aqui a mulher faz, o homem não faz, não é isso. A família toda foi muito surpreendida. E você, com as suas pesquisas, você trouxe esse dado muito importante, tanto que você trouxe um último vídeo, um homem falando sobre a experiência dele com a filha, né? O que nós podemos, e a gente já está finalizando aqui o nosso fórum, o que nós podemos tirar de bom dessa experiência? Porque você é alguém que analisa muito o passado, você olha muito para o presente também, mas você faz uma perspectiva futura, até pelo seu trabalho de pesquisa, você já foi para dentro de escolas, você tem uma experiência excelente nisso, de fazer essa escuta ativa, com as perguntas certas, porque talvez essa seja a dificuldade que nós, gestores de escolas, temos exatamente: que pergunta eu faço para colher um dado, para poder atuar sobre isso. Nós sabemos que isso não é fácil, por isso que nós temos especialistas como você, para poder fazer pesquisas, mas assim, Elaina, o que nós tiramos de bom de toda essa experiência, que nós discutimos muito, né, nas reuniões que nós tivemos, assim, tem coisa boa, tem muita coisa boa acontecendo, tem coisa boa acontecendo. O que nós podemos tirar de bom, então, de tudo isso que nós estamos vivendo agora? Acho que uma das provas, assim, Eni, foi uma coisa curiosa. Uma vez eu estava num grupo de crianças e eles me viam perguntando sobre as coisas, né? O que você gosta? Aí eu estava tomando um copo de guaraná natural, que chama Guaravita, é muito comum aqui no Rio de Janeiro. Aí uma criança chegou para mim e falou assim: você é adulta? Aí eu falei: sou. Mas você bebe cerveja igual meu pai? Aí eu falei: não, eu não gosto. Eu já experimentei, eu também não gosto, eu prefiro Guaravita. Naquela hora, eu falei assim: gente, como ele está me vendo como um igual, era uma criança de 8 anos. E de alguma maneira,
E em toda escola, eu acredito que em toda escola, em toda série, tem sempre aquele professor ou mais carismático, ou mais chegado, ou mais... De alguma forma, primeiro, a gente tem que potencializar esse professor, no sentido de que se ele tem o carisma, o dom de aproximação, deixa ele exacerbar isso para ele poder coletar informações. As informações não são uma informação de espião, ou espionar. Não, não é fazer julgamento. Inclusive, ele vai ter que fazer o filtro até que ponto ele vai trair aquilo que a criança vai contar para ele, o adolescente vai contar para ele, e aquilo que é necessário. Então, tem que ter ética. Eu não vou simplesmente falar, o fulano está fumando maconha e me contou, como se eu fumasse maconha também, me chamou para fumar maconha com ele. Já aconteceu isso comigo. Mas, enfim, você finge que não é com você. Mas você não delata, você não é delatora. Mas a gente cria informações sobre isso e desenvolvimento sobre isso. Tem um lado que a gente precisa entender, que a escola tem uma importância que a gente define ou a gente se entende através de ciclos. E todas as nossas memórias, elas estão relacionadas à nota boa que eu tirei, o gol que eu fiz na aula de educação física, eu fui eleita, sei lá o quê, do mês. Então, esses prêmios, essas conquistas, o momento, a jornada do herói, do aluno, da derrota, e aí a conquista, a redenção, quando ele está na recuperação. Quer dizer, nós somos pensados, e isso não é de agora, é desde que escola, desde que educação, lá espartana, né? A gente se pensa assim, e as pessoas estão com falta disso. Então, todos estão com muita saudade da sociabilidade da escola, desse lugar dos encontros e da conquista. Vocês têm que se apropriar disso e receber esses alunos de uma forma muito acolhedora, mais do que ele esperaria. Quase um encantamento que ele sequer espera. E não estou falando sobre não cobrar, não dar prova, não, muito pelo contrário, mas dê a prova diferente. Faça diferente, usa o YouTube, usa tudo isso que você criticava. A gente, antes da pandemia, demonizava o celular, né? O celular chegou de vilão a redenção, herói, coisa de 10 dias, uma semana, né? Provavelmente. Então, utiliza o Google, ensina o Google Scholar, né? Se aproprie de tudo isso que às vezes a gente implica, questiona, as redes sociais, use de forma a seu favor, para que ele possa, porque tem rede social, tem perfil de informação, de conteúdo, tem sobre literatura, tem de tudo, usa. Só o fato dele ter essa novidade, olha, a escola está diferente, está moderno, o professor está moderno, fala de uma forma moderna, até a fala de forma moderna, às vezes soltar uma gíria, pô, tá maneiro, sabe? Me ensina aqui a fazer um stories. Vamos fazer os stories da turma? Vamos fazer. Vamos fazer isso. Perfeito. Elaine, quero agradecer demais a sua participação. Vou chamar aqui agora o nosso Yuri. Oi, Yuri. Voltei. Querido. Yuri vai fazer aqui o fechamento para nós. Yuri, obrigada mais uma vez. Eu acredito que esse painel aqui foi sensacional. Agradeço novamente as pessoas mandando mensagens, elogiando. Tudo isso é feito para vocês com bastante carinho, com bastante cuidado, com bastante zelo. Cada temática aqui foi amplamente analisada, verificada, discutida, refletida. Então, assim, é um fórum que é para todos vocês. Obrigada. Deixo com você, Yuri. Obrigado, Ini. Obrigado, Elaine, pela super contribuição. Foi, de fato, uma discussão muito rica e uma perspectiva diferente que traz muito à luz a posição e que vem pensando, né, as famílias de maneira geral. Bom, peço desculpa pelo pequeno atraso, passamos aí um tempinho, mas não queria me furtar de falar com vocês o seguinte: a Elaine trouxe aí questões que envolvem, de maneira geral, o aspecto emocional das pessoas, né, a acolhida que essas pessoas têm a expectativa de receber. Logo agora, na sequência da plenária, a gente vai ter uma oficina de negócio socioemocional. Então, o link está rodando aí na tela para que vocês possam se inscrever e entender. Esse, né, que é um dos negócios Santillana, e, de maneira geral, os negócios são sempre pensados em ter um pilar da família, justamente para facilitar e intermediar
esse diálogo entre escola e família. O nosso itinerário de hoje continua às 19 horas. Às 19 horas nós teremos o tema Coragem, Criatividade e Coragem para Reinventar a Minha Escola, com o nosso queridíssimo Murilo Gun, um super professor de criatividade, e eu tenho certeza que vai complementar esse itinerário de hoje com muito brilhantismo. Então, agradeço a Ilane pela participação, agradeço a todos vocês pela audiência, agradeço a Ini também. Super obrigado, Ilane. Um beijo para você. Ini, um beijo. Beijo, gente. De todo mundo. Tô na Tchau, torcida. Até Tchau, mais tarde. bom evento. Tchau, tchau.